Yo, Geeks, tudo isso? Vamos aqui para mais uma polêmica envolvendo ali Satoru Gojo versus Sukuna versus Gege Akutami versus muitas coisas. Nunca é algo fácil para Jujutsu, né? Impressionante como tudo para essa obra é sempre algo sim que é astronômico, é muito maior, é muito mais alto, é quase uma tempestade absurda dentro de um copo d'água. E aí, como nós sempre comentamos aqui no canal, Lightning, que é uma das a melhor tradutora que nós temos na comunidade Jujutsu Kaisen, foi visitar a exposição que Gege Akutami está fazendo no Japão para saber se aquilo que está sendo comentado na internet é verdade ou é mentira, o que é oficial, o que foi inventado. A gente vai comentar mais detalhes sobre isso depois da vinheta. Vamos lá, pra quem acompanhou o Jujutsu Kaisen aqui no canal, soube e entendeu que Jujutsu sempre apanhou das traduções, seja ali na Manga Plus, na versão em português e na versão em inglês. Cara, foi difícil. As traduções oficiais não ajudavam. Gege Akutami também é um cara problemático ali na hora de colocar a sua obra por si só. O John Terry, né? O John Terry ali era um cara ainda pior para traduzir em inglês. A gente também tinha um tradutor, que eu não vou dar nem, porque é brasileiro, né? Então eu tenho um pouquinho assim de consideração, né? De traduzir e tudo mais. Então eu não vou ficar pegando no pé dele porque ele é brasileiro. Mas o fato é que Jujutsu Kaisen sempre teve grandes problemas na tradução, como no caso de que o Sukuna, ele era sobrinho, na verdade o Sukuna não, né? O Itadori era sobrinho ali do Sukuna, e que o avô do Itadori, depois a gente descobriu, né, que se tratava do avô do Itadori, que era gêmeo do Sukuna. Não era ali nem o pai e nem o Itadori que era ali gêmeo, mas o avô do Itadori era o gêmeo do Sukuna, né? Tinha esse paralelo ali que nós viemos a saber no volume. Mas na época, quando a gente observou ali essa revelação, na tradução tanto da Manga Plus quanto também na tradução ali que nós tivemos na semana, na tradução em inglês e português, não teve ali uma definição sobre isso. A Lightning teve que meio que tipo assim explanar para nós no Twitter de que sim, o Sukuna era parente de alma do Itadori. Como nós sabemos, quando se trata de ser gêmeos, quando se trata ali de ser gêmeos em Jujutsu Kaisen, gêmeos é uma pessoa só para o mundo Jujutsu. Então, isso e muito mais coisas tiveram através ali de erros de traduções absurdas, e eu passei a confiar somente na Lightning depois de um tempo. E ela ou ele está aqui mais uma vez para realmente passar a limpo se o que nós falamos sobre o Gojo ter baixado a guarda, se tem essa colocação ou não, se não tem essa colocação. Cara, tudo isso será que é oficial? Não é oficial? Nós então sabemos aqui sobre que ela foi visitar essa exposição. Se você não viu meu vídeo sobre o Gojo, que o Gojo baixou a guarda de acordo ali com a fala de Gege Akutami, se você não viu esse vídeo, tá rolando uma exposição em que o Gojo está respondendo... Gojo. Em que o Gege Akutami tá respondendo as perguntas relacionadas ali à batalha de Gojo versus ali o Sukuna, né? Eu fico pensando se era o Gojo, né? Se tipo assim, o Allan Kardec aparece ali, começa a fazer coloca a mão na frente e começa a escrever, né, ali o que o Gojo quer saber ali, porque o Gojo já tá, nesse tempo, já tá a 7 palmos há muito tempo, né? Coloca a mão aqui na cabeça e vai escrevendo ali o que o Gojo tá dando de entrevista. Mas o fato é que Gege Akutami está dando ali algumas entrevistas, né? Fez ali algumas entrevistas para explicar o que ocorreu nessa batalha contra o Sukuna e por que o Gojo acabou perdendo, né? A justificativa. E aí, Lightning acaba dizendo o seguinte: mais informações de vários participantes do JP supostos estão finalmente começando a chegar sobre o conteúdo da exposição de Jujutsu Kaisen em Osaka. Se for verdade, isso torna a autenticação, desmascaramento de alguns rumores iniciais muito mais fácil para mim quando eu for. Então, tipo, ela já tava dizendo que existem algumas coisas, que existiam algumas coisas aqui de errado, e por causa da Lightning já ter alertado isso no Twitter, que eu não trouxe ainda todos os pontos que Gege Akutami acabou trazendo ali sobre as batalhas relacionadas a Shinjuku.
Mas aqui a gente vai atualizar alguns fatores bem importantes também sobre esse confronto. E se você tá empolgado com esse vídeo, tá com saudade de Jujutsu Kaisen, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. É claro, você também pode se tornar membro e continuar fortalecendo o canal do Geek Brasil, clicando aqui em Seja Membro. Então, dá essa moral, dá essa força aqui pra gente, pra continuarmos publicando ainda mais vídeos no canal. Vamos lá, algumas coisas que nós temos de informações bem interessantes que já temos de verdade ou de mentira. A Lightning, ela acaba dizendo o seguinte, né? Fui à exposição de Jujutsu Kaisen em Osaka, Grand Front, hoje nos status das afirmações iniciais de perguntas e respostas. Nós então temos a primeira afirmação. Gojo baixou a guarda contra ali o corte que rompe o mundo. Ela falou verdade, isso é verdadeiro. Gege realmente disse isso. Gege falou que o Gojo baixou a guarda no momento realmente que o Sukuna estava só aos frangalhos. Então bate aqui, é verdade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, porque tem um ponto só específico sobre essa fala do Gege, em que a Lightning começou a transpassar aqui pra nós, né? Começou a explicar pra nós. Mas outro ponto interessante é que o anjo, ele é um feiticeiro do Oriente Médio. Isso a gente já tinha comentado aqui no canal. Isso a gente já tinha falado aqui no canal. E, cara, a gente tá acertando teoria até quando a obra acaba. Por quê? A gente fez uma teoria, é uma parada muito complicada. Por quê? Existem vários símbolos judaicos no Japão e ninguém sabe de onde veio. Ninguém sabe de onde veio esses símbolos judaicos no Japão. E esses símbolos, eles vêm desde antes da Era Heian. Vem, tipo, muito antes da Era Heian. A Era Heian ali é de 700 e pouquinho até 1000 e pouquinho, né? 1050, 1070. Não passa, acho que de 1100, ou passa um pouquinho ali de 1100, né, a Era Heian. Mas o Japão, ele só vai receber os primeiros estrangeiros ali, fora China e Coreia, para lá de 1500. Então, como que símbolos judeus poderiam estar no país? Essa que é a grande questão ali sobre o fator de um anjo, de um feiticeiro, né, de um feiticeiro ter vindo ali do Oriente Médio, né? Então, o Gege, ele acaba respondendo de que um feiticeiro que tem asas, ele pode se locomover para todos os lugares, né? Então, é muito fácil ele ter chegado, né, até ali o Japão para caçar o Sukuna, para ajudar ali na caça do anjo caído, acreditando que seja realmente o próximo, o próprio Lúcifer encarnado, né, o Sukuna. E visto ali o que ele conseguia fazer, aquele inferno na Terra, não era muito estranho achar que realmente poderia ser o próprio inferno. Mas olha só, existe um personagem bem famoso na Era Heian que se chama Abi no Seimei. Abi no Seimei, ele foi tipo um feiticeiro. Ele foi um feiticeiro, ele foi ali um consultor, um filósofo. E esse cara tem um problema em cima desse cara. Porque muitos acabam dizendo que existe ali um ato de judaísmo ali no meio desse, conectando ali um pouco a essa pessoa. Mas não existe nada histórico que consiga comprovar essa ideia, a não ser os próprios símbolos, a não ser ali os próprios símbolos que se tinha conectado a Abi no Seimei, que são os mesmos símbolos usados ali para os judeus. Então, e além disso tudo, o anjo, quando vai lutar contra o Sukuna na Era Heian, ele luta ao lado de quem? Ao lado do clã Abi. Olha só, o Gege não coloca o anjo pertencendo ao clã Abi, porque isso ia dar um puta problema pra ele, mediante ali a essas teorias da conspiração que se rola ali no Japão, e isso gera uma coisa muito problemática. É uma parada, tipo assim, bem bizarra, se vocês forem pesquisar ali, e tudo que tem de rolar de perseguição lá no Japão em cima disso. Então ele meio que trabalha em cima de uma teoria da conspiração, mas não confirma que ele é um judeu. Claramente dá uma ligação concreta aqui que se trata realmente de judeu, por causa de que o símbolo, até mesmo, o símbolo é o mesmo. Se você for observar aí, quando ele acaba usando a habilidade contra o Sukuna, né, escada de Jacó, não preciso dizer mais nada, né, a habilidade se chama escada de Jacó, claro que se trata ali de um feiticeiro judeu. Só que tem essa confusão, né, essa problematização relacionado ali ao fator de que era ali uma batalha, um fator que colocava ele como
judeu, era Abno Senmei, o Abno Senmei tinha conexões com o judaísmo e tal. Ele faz ter essa conexão, mas acaba fazendo um personagem novo, né? Quase como se fosse ali um personagem novo. Então ele brinca um pouco com essa teoria da conspiração, mas não faz a teoria da conspiração ser verdade na sua história, né? Então tem essa ligação do anjo com o clã Ab, né? Que é ali o clã do Abno Senmei, que é esse grande feiticeiro da Era Heian, mas ao mesmo tempo ele acaba confirmando que o anjo é sim um feiticeiro estrangeiro e é por isso que ele chama o Sukuna de anjo caído, que é o mesmo nome que se utiliza ali para o anjo caído ou o caído, né? Que também seria a tradução mais precisa. E é por isso que ele chama o Sukuna de anjo caído, que é o apelido ali de Lúcifer. Então tem essa ligação bem interessante aqui sobre os personagens e suas origens. Aí tem uma parada que realmente eu fiquei assim pensando. Os haters do Yuta já estavam soltando fogos e eu tava, tem alguma coisa estranha. Por isso que eu não trouxe. Por isso que eu não trouxe aqui esse vídeo ainda, porque, olha, não é que eu sou fanboy do Yuta. Cara, tipo, pra mim, Itadori fechado com o Mano Itadori, com toda certeza, mas Gegeko também é fanboy do Yuta, né? Não tem como negar isso. Não tem, depois do que a gente viu, essa patifaria toda pra não fazer o Yuta morrer, e além disso tudo, tornar o Yuta o feiticeiro mais forte, o Jujutsu Kaisen, no final ali da história, não tem como negar que o Gege é fanboy ali do personagem que ele criou, né? Seu primeiro protagonista. E aí, o que é falso é que a afirmação de que Kashimo era a maior ameaça do Sukuna depois do Gojo. Isso é falso. Não existe essa informação, essa afirmação lá no evento. Então, por isso que eu tava achando estranho. Ué, como assim? Kashimo é maior do que o Yuta? Não faz sentido. Pela narrativa ali da história, pelo aquilo que foi apresentado para nós, não faz sentido o Kashimo ser colocado ali na figura como a segunda maior ameaça depois ali do próprio Gojo. Não existe nenhuma outra ameaça além do Gojo para o Sukuna. Essa é a questão. O Yuta, o Itadori, os demais personagens, eles foram se adaptando ali à batalha conforme os nerfs foram acontecendo no Rei das Maldições. E aqui a gente tem essa confirmação, essa concretização vindo aqui através da Lightning. E nós ainda temos Kenjaku teria tratado Yuta como Miwa se não fosse por Takaba. Isso aqui... Ai, caraca, os haters do Yuta são inacreditáveis, né, cara? A gente tá, tudo bem, a gente apoiar o Itadori, gostar do Itadori, amar ali o Itadori, gostar ali da galera, gostar ali da Maki, gostar ali dos outros personagens. Agora os caras também são fogo, né? É por isso que eu tava esperando, por isso que eu tava realmente observando ali a Lightning vir ali, né? A Lightning aparecer ali com toda a resposta pra gente conversar e trazer mais conteúdo sobre essa entrevista de Gegeko Tami. Aí nós então temos ali a pergunta, né, sobre o Gojo ter baixado a guarda. Quando o Sukuna fez o voto de ligação para abater o Gojo, né, na verdade quando o Sukuna fez o voto de ligação para abater o Gojo, eu já tô castelando aqui já. Algum tempo depois de Kusakabe dizer que venceu. Então, entre o capítulo 235 e o capítulo 236, nós temos ali o Sukuna fazendo o voto, né, bem no momento ali em que o Kusakabe, ele fala, né, que o Gojo venceu. O Sukuna faz o voto rapidão, porque ele já tinha aprendido a técnica. Ele faz o voto e acaba conseguindo meio que tipo assim, anular tudo que o Gojo poderia perceber através do ataque. Então, o Gege diz o seguinte: o motivo de sua derrota também foi porque ele baixou a guarda depois de destruir uma Horaga. A essa altura, Gojo achava que Sukuna não tinha mais como contornar o ilimitado. Talvez Gojo, em circunstâncias normais, tivesse sido capaz de senti-lo e evitado por pouco a fatalidade. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Não adianta ficar batendo aqui em cachorro morto, né? Chutando um cachorro morto aqui, chutando o Gojo. Não adianta ficar chutando o Gojo aqui. Mas o fato é que eu não concordo muito bem com essa afirmação do Gege, né? Com as apresentações que ele acabou trazendo ali pro mangá, com as coisas que ele acabou trazendo pra sua história. Cara, tipo assim, não tem como desvalidar os argumentos de muitas pessoas que falam, até mesmo que o Gojo não era um personagem querido ali pelo Gege. Ele queria arrumar uma forma, um jeito de eliminar o personagem, né? De tirar ele ali de cena. E tipo assim, ele arrumou um jeito, mas não foi extremamente convincente, né? Não foi ali extremamente convincente. O fato de que o Gojo baixou a guarda, principalmente depois de ter derrotado ali uma Horaga, né? De ter derrotado ali uma Horaga, eu acho que seria válido desde que uma Horaga não tivesse dado aquele corte.
né? Porque em circunstâncias normais, o Gojo teria prestado atenção naquele corte. E além disso tudo, o próprio Mahoraga, ele se adapta, mas o Sukuna também estava esperando um corte que o Mahoraga pudesse lhe ensinar. Um corte que ele estava esperando que o Mahoraga pudesse realmente passar para ele as informações, as características para ele aplicar isso contra o Gojo. E o Gojo não ficou atento a isso, sabe? Tipo, é complicado, né? É complicado. Como eu falo, né? Eu já disse algumas vezes aqui, você entende... cara, tipo assim, eu entendo tudo isso que o Gege tá falando. Agora, dizer que eu compreendo... eu entendo, mas eu não compreendo. Tipo assim, não dá. Simplesmente a conta aparece aqui que não bate aqui certinho. E os fatos era que Gege poderia contornar a situação, mas ele não quis. Ele simplesmente não quis prosseguir para essa ideia, que tirar o Gojo ali de cena para dar destaque ali para os demais personagens. Tá tudo bem, tá tudo certo nesse sentido, mas o fato é que Gege Akutami pisou na bola e aí teve que colocar essa ideia de que o Gojo baixou a guarda porque ficou convencido da vitória. Temos aí algumas explicações interessantes, ver aqui o que é fake, o que é verdade, o que é mentira e o que não é, mas seguimos aqui buscando algumas informações. Vou esperar Lightning também trazer mais comentários sobre o Takaba versus o Kenjaku e a gente traz essas perguntas e essas respostas mediante as informações que ela for aqui publicando lá no X, porque depois dessa aí do Yuta ser mais fraco, né, ou ser uma ameaça menor ali do que o Kashimo, aí eu prefiro agora esperar um pouco mais. Vamos lá, deixa aí seus comentários para saber o que vocês realmente acharam de toda essa informação fake, real, coisa que é e não é. Deixa aí pra gente continuar discutindo ainda mais sobre o assunto.